Bom, pessoal, vou começando devagarinho, então. Boa noite a todos, bem-vindos. Vamos dando continuidade, então, para os nossos encontros dominicais. Hoje eu vou estar falando no mesmo modelo que a gente já vinha conversando nas semanas anteriores, então. Vou seguir nossas reuniões, vou deixar aberto aqui, né, no aplicativo. Hoje eu estou conseguindo de novo enxergá-lo, que semana passada eu não tinha conseguido. A gente vai poder usar o chat e discutir as dúvidas. De novo, para a questão das práticas, que vem à vontade para mandar imagem, para discutir no WhatsApp ao longo da semana. E eu estou, na medida do possível, né, liberando as aulas no canal do YouTube. Vocês podem acessar lá, pode inclusive se cadastrar no canal, que dele vai avisando à medida que elas vão estar liberadas. Estou tentando dar uma pré-editada, pelo menos nelas, e deixar numa versão mais curta, então. Vamos lá, então. Hoje a nossa ideia era dar continuidade para o nosso programa e vamos estar falando dos meus assuntos favoritos na questão do ultrassom. Na verdade, na minha vida, né, do ultrassom point of care, a punção vascular, né, a punção processo venoso central, foi o grande impulsor do interesse, né, e do uso desse método. E para mim, certamente é uma das questões que eu acho que dá para fazer maior diferença do ponto de vista assistencial, né? Eu não sou aqui a gente tem um grupo heterogêneo, né? Pessoas de diferentes escolas, né? De diferentes gerações de formação, como intensivistas, pneumologistas, emergencistas e assim por diante. Mas acho que esse é um ponto comum, porque a questão do acesso vascular, como a gente vai conversando, passa muito por segurança, né? Passa muito por prevenir desfechos potencialmente graves, né? Passa em qualidade assistencial e através do ultrassom. Isso é uma ferramenta que a gente consegue ter resultados muito precoces usando um treinamento básico. Então, quando a gente dá os cursos de ultrassom, geralmente essa é a aula meio divisor de águas, sabe? Que faz a introdução, fala um pouquinho de TVP, mas ainda são situações que parecem menos tangíveis do que essa aula agora, que é a questão da punção. E com isso fica muito mais prático, né? Para mim fica muito nítida a diferença conversando com os alunos, depois fazendo as questões práticas ou com os residentes, quando começa de fato a se funcionar, parece que faz sentido, né? Tudo que a gente conversou da física, do avaliar o vaso, reconhecer as estruturas, assim por diante. Espero que a gente consiga, né, via essa nova plataforma de web, chegar lá e que vocês também tenham essa impressão. Vou tentar manter a aula, de novo, da maneira mais sucinta possível, né? Não vou me estender em questões de grau de evidência, de falar dos estudos, mas tentar ser uma questão principalmente prática, né? Então, durante essa aula, a gente vai estar falando muito da motivação para usar o ultrassom, para fazer os procedimentos guiados pelo ultrassom. Vai ter um passo a passo ali, tipo, bem o beabá de como fazer, né? Como fazer cada uma das etapas para de fato dar certo. Falar um pouquinho de situações específicas, né? De qual o melhor modo de usar o ultrassom, quando usar, quando não usar, e também critérios de qualidade para a gente conseguir entender o que esperar dessa ferramenta. Tinha até uma brincadeira, né? Isso aqui foi muito moda do ano passado, da questão, se é o cara que faz a punção raiz, que seria essa aqui, o estilo 2009, ou se é uma punção Nutella, né? Que a gente vai aprender a fazer agora com capa de eco, com aparelho, com uma série de devices. E a ideia, né, é que a gente está sofisticando o nosso método, né? A gente está conseguindo melhorar o nosso resultado. Certamente não invalida quem já tem todo o conhecimento, quem já tem todo o background da punção pelos marcos anatômicos, não é mais difícil o ultrassom. A ideia é que ele venha para facilitar, né, para situações de dificuldade, ele nos permita ter uma condição melhor, que a gente consiga ter um resultado mais eficiente quando a gente está fazendo a nossa punção. Então, a ideia é que 2019, nesse nosso futuro, a gente tornar o nosso procedimento um pouco mais Nutella, mas também tornar um procedimento que possa ser mais seguro e, com isso, ser um facilitador.
de novo, né, vamos voltar para aquela nossa história do caso clínico. Então, eu estou de plantão, né, não interessa se é numa emergência, se é na UTI, me aparece um paciente de 46 anos com quadro ali de confusão mental, taquipneia, extremidades frias, pulsos não palpáveis, né. Eu não sei muito a história desse paciente, além disso, mas eu consigo, né, sempre que a gente tem essas barbadas, né, consigo alguns exames laboratoriais desse paciente. E o que eu encontro aí desses exames? Bom, ele tem um bicarbonato de 6, ele tem um potássio de 8 e ele tem uma creatina de 10, né? Tem alguns hospitais que essa é a brincadeira, que esses seriam os gatilhos, né, de quando o R1 tem direito a acordar o R2 na madrugada, né? Se o potássio é maior que o bicarbonato, se a creatinina já está maior que o bica, também seriam bons motivos para a gente acordar o paciente, né? Acordar o R2. O que que eu faço com esse paciente? E o que a gente sabe, né, seja do contexto de medicina intensiva, seja contexto de emergência, que todo paciente grave é sinônimo de uma necessidade de um acesso vascular que seja eficaz, né, que seja efetivo. Eu não consigo tratar um paciente com essa complexidade, né, uma acidose grave, um choque, qualquer que seja a etiologia, sem ter um acesso calibroso, um acesso que funcione bem. A estimativa dos Estados Unidos é que seriam em torno de 5 milhões de cateteres que são inseridos por ano. E o que que a gente sabe? Bom, sempre que eu tenho uma falha na punção, na implantação de um catéter, eu vou ter um atraso, seja para o meu diagnóstico ou para a terapêutica, assim como uma falha pode estar associada a complicações inerentes aos procedimentos, coisas que todos vocês já conhecem, todos vocês já estão habituados. A literatura aponta claramente que o risco para complicações é diretamente proporcional ao número de tentativas, né? Eu posso aumentar em mais de 6 vezes a minha chance de complicações se eu tenho mais do que 3 tentativas. A gente brinca que é aquele o sinal do garfo, né? De que tem uma série, uma metralhadora, uma série de furos ali na pele do paciente tentando fazer uma punção. E a gente sabe também que o sucesso nas primeiras tentativas geralmente é baixo. Com uma expectativa norte-americana baseado naquele dado inicial, se a gente tiver em torno de 15% de punções, a gente tem 750 mil complicações por ano. Isso tudo representa morbidade, né? Representa mortalidade, isso representa segurança. A gente já começa a falar agora, quando a gente fala do ultrassom, que não é só a questão de a gente conseguir dar um cuidado adequado para o paciente, né, de melhorar a segurança dele, os resultados, mas também nós como profissionais, a gente quer estar seguro de que está fazendo nosso trabalho da melhor maneira possível, né, que a gente não está agregando dano e até mesmo que a gente não pode ser culpado, né, ser judicializado por uma questão técnica na obtenção de um acesso central, até mesmo que a gente sabe que isso possa acontecer. Por exemplo, nesse nosso caso clínico, digamos que o paciente chega, né, com 6 de bica, 8 de potássio, e essa pode ser a imagem do ultrassom que eu vou encontrar num vaso que eu pretendo colocar um catéter de diálise, né, um catéter de Schilling. Reparem aqui, aqui eu tenho uma artéria, que é um vaso bem redondinho, paredes bem delimitadas, e aqui eu tenho uma veia, né, parede mais elíptica, eu tento comprimir ela, tem momentos que comprime, em outro momento já não consigo comprimir direito. Se vocês olharem com boa vontade, aqui a gente vê uma estrutura cinza, né, ecogênica dentro do vaso, então tem um trombo. Então esse é o paciente que o ultrassom é muito interessante, porque ele consegue me proteger de eu entrar numa catástrofe, né, de eu começar uma catástrofe, eu tentar funcionar esse vaso aqui, nessa condição, que eu mal consigo ver ele aberto, né? Ou eu vejo o trombo, ou eu vejo as paredes colabando. Imaginem funcionar essa estrutura aqui, a chance de eu ter uma complicação é muito maior do que de um vaso sadio. Então o ultrassom me permite eu escolher em qual vaso eu vou ter uma maior chance de ser bem sucedido e assim ter o melhor resultado. Um dos problemas, eu vou estar falando agora aqui muito sobre a punção da jugular, que foi da onde veio a maior parte da evidência da questão de usar o ultrassom para punção, mas um dos problemas é justamente esse aqui. A carótida é esse vaso representado aqui, e o que eles mostram na literatura é que nem sempre o que a gente aprende na anatomia, que a jugular vai estar ao lado, né, lateral à carótida, é o que acontece. Em mais de 50% dos casos, em algum grau, ela vai estar anteriorizada à carótida. Então, com isso, passa a ser um risco muito maior uma punção, ainda mais em condições, sei lá, de hipovolemia, agitação do paciente, transtorno de coagulação.
de que a minha punção possa ser complicado se eu não tenho esse referencial anatômico, ou se eu não tenho essa informação bem avaliada em tempo real, como o ultrassom permite. Outro risco que está bem descrito na literatura é que simplesmente por desconhecer como é que está o vaso em tempo real, eu posso fazer o que eles chamam de transfixação, eles chamam de double wall phenomenon na literatura, que daí eu transfixo o vaso, que em 50% dos casos ele vai estar de alguma maneira antes da carótida, e quando eu transfixo eu punciono a carótida e posso identificar essa punção ou não. Certamente alguns de vocês já viram complicações graves, né? Uma punção venosa que a gente se engana, né, tem essa transfixação e daqui a pouco eu posso colocar um catéter de diálise dentro da carótida de um paciente com todas as complicações. Trouxe essa figura aqui, que é um caso real, que a importância é que não adianta, né, o profissional pode ser extremamente capacitado no ultrassom, mas não é só o ultrassom que resolve todas as medidas. Vou pedir para quem tiver com o microfone aberto, se puder desligar, deixa eu ver aqui se eu consigo chegar no geral. Acho que eu não vou conseguir, mas consegui deixar fechado, senão dá muita estática aqui. Então não adianta eu ser um excelente ultrassonografista, eu querer fazer punção de todas as maneiras possíveis e imagináveis, se eu não tenho a mínima noção de como é que se passa um catéter, né? Para que o catéter serve e assim por diante. Por exemplo, esse catéter de Schiller foi colocado por ultrassom, porém quem não tinha experiência em inseri-lo, inseriu ele na posição oposta, né? Em vez de eu estar direcionado para a cava, foi direcionado para a extremidade. Olha a gravidade dessa complicação, né? Desse erro de técnica, independente do ultrassom, né? Não é só ele que resolve as medidas, a gente precisa ter todo o background de informação de como usar o catéter e para que ele serve, para ter de fato segurança e de fato resultados positivos. Aqui um estudo de 2016 no grupo francês mostrando como vem a tendência na literatura e mostrando que cada vez mais tem se usado o ultrassom como um auxílio para a função de acesso central e que isso ainda é algo que está em aprendizado, que eles falam, né, que os contratados, os preceptores usam o ultrassom talvez 60%, 70% dos casos, enquanto o pessoal que está em formação já usa uma proporção muito maior, né? Já passa de 70%, já chega a quase 80%. Então são gerações de intensivistas, de emergencistas que estão mudando, mas que a tendência é cada vez mais a gente conseguir usar o ultrassom para mais procedimentos, para mais intervenções e que as gerações mais novas vão naturalmente já aprendendo a fazer dessa maneira, daqui a pouco até com o risco de desaprender, de não chegar a aprender a técnica pelos marcos anatômicos, que é algo que pode acontecer. Esse aqui foi um estudo nosso, que era da época que eu era residente, e o que a gente mostrou foi a questão da curva de aprendizado do ultrassom. O que a gente encontrou foi o seguinte: a partir de 15 punções guiadas pelo ultrassom, eu já sou considerado um operador experiente e minha taxa de sucesso melhora muito. Então, quando eu tenho menos de 15 punções, em torno de 80% a taxa de sucesso. Enquanto quanto mais de 15, eu tenho mais de 90%. Então, é uma curva de aprendizado que não é impossível de se conseguir. Com 15 exames, a gente consegue estar bastante ok. Os pacientes nesse estudo que houve falha pelo técnico do ultrassom não era por questões relacionadas à imagem, principalmente as falhas foram porque o fio guia não avançava ou porque o paciente estava agitado. Então a imagem do ultrassom, de novo, é algo que a gente consegue ter uma facilidade para encontrar, para identificar, e talvez se a falha não está relacionada ao procedimento em si, né? Não está relacionado ao que eu estou enxergando ali no ultrassom, mas só pode ser que o fio guia não vá progredir, porque o paciente, sei lá, tem uma estenose prévia, teve um catéter prévio e tal, então são coisas que estão além da capacidade do ultrassom nos dizer. Bom, agora a gente vai para a parte mais interessante aqui